Olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Oh, glória! Pois eu tive um Deus que é tão grande, em apenas um instante, o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela, o nosso Deus, não vou viver a partir por completo Ele fará. Canta, canal. Eu vou viver a totalidade das promessas. O meu nome vai estar no livro da vida. O nome da minha família, Senhor. A igreja do Senhor. Oh, não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Oh, meus irmãos, e haverá o grande dia. E haverá o grande dia que o Senhor virá buscar o seu povo e a sua igreja. Aleluia! E todos quantos estiverem, oh, aleluia, Jesus. Oh, nas suas posições, estes serão os vencedores. Tão grande em apenas um instante. Canta sem fronteiras. Materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver apenas uma parte. Completo Ele fará. Sobe o som. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Oh, meus amados irmãos, bom dia! Bom dia, um ótimo, excelente dia para você! Hoje estamos encerrando o jejum, meus irmãos, é isso aí! Estamos encerrando hoje os 7 dias das primícias ao Senhor, hein? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Você está jejuando aí? Vai até a meia-noite de hoje, hein? Com seu alimento específico, ou vai entregar um período nesta manhã ou à tarde. Eu não sei, meus irmãos, qual é o seu jejum, mas eu sei de uma coisa, viu? Que nós vamos viver isso aqui, ó. A totalidade das promessas. Levanta a mão. Oh, profetiza ao Espírito. Oh, aleluia. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Glória a Deus, viu? Você vai saber que valeu a pena, meus irmãos, valeu a pena, aleluia, Jesus, vale a pena servir o Senhor, vale a pena jejuar, meus irmãos, vale a pena nós entregarmos a primícia no altar do Senhor, porque o primeiro é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque a palavra, João escreveu, né, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, oh, glórias a Deus, e hoje nós estamos aí encerrando os 7 dias, meus irmãos, mas olha só, tenha vida no jejum, tenha uma vida alicerçada aí na palavra do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, porque vale a pena servir a Deus, amém, irmãos? Bispa Nivalda, passando por aqui nessa segunda-feira, hoje é dia 7/7, ó que coisa linda, 7 anos do canal, hoje é dia 7, o mês é 7, é o 7º tijolinho, eita glória, do ano de construirmos nossos sonhos, hein, irmãos? E olha, tem muitos sonhos já realizados. Tem gente que já praticamente como disse o Eider, né, lá em Bauru ontem, ó, a minha carta acho que já está tudo finalizada. Aleluia! Por isso que é bom às vezes deixar até uma cópia, né? Porque você vai testemunhar mês a mês
as maravilhas do Senhor, porque Deus é Deus de maravilhas. Aleluia, Jesus, meus irmãos. Olha, nessa segunda-feira abençoada, eu quero desejar a você que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, o Espírito da verdade, meus irmãos, que o mundo não vê e não conhece, mas possa estar sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus, viu? Louvado seja Deus, porque nós vivemos, irmãos, um Deus que não vai, olha, numa vírgula não passa desapercebido dele, viu? Porque ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não cochila. A gente cochila, né? Nós dormimos, nós ficamos cansados, mas o nosso Deus não, irmãos. O nosso Deus, ele está em tempo e fora de tempo. O nosso Deus está no Cronos, o tempo da terra, e está no Kairos, que é o tempo dele. Amém? Ele governa o céu e ele também, irmãos, determina todas as coisas aqui nessa terra. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos lá! Ô, glória! Receba aí! Eu não vou temer. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Ô, Kemily Santos, a nossa amada irmã Kemily, né? Kemily, depois você canta mais para nós aqui, minha amada, louvado seja Deus, irmãos. Olha só, hoje a gente está encerrando o jejum, né? Louvado seja Deus por isso. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, aleluia, por você que tem, né, colocado o jejum como seu modo de vida aí todos os meses, né? Se você não participou desse jejum, meus irmãos, olha, eu já vi gente participar no último dia. Sabe aquela pessoa que chegou nos 45 do segundo tempo? Olha, eu não estava sabendo, eu sou novo no canal, bispa. Ou então, de repente, você estava se sentindo enfraquecido e não conseguiu, né, começar com a gente no primeiro dia, mas faz um jejum hoje, irmãos. Faz hoje. Amém? Quando for no mês de agosto, você começa juntinho com a gente no dia 1º, e aí, como diz, né, o povo segue certinho. Como diz o bispo Márcio, segue bonitinho. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, né? Aleluia, Jesus. Então, olha só, que coisa maravilhosa é esse tempo. Eu até me emociono, irmãos. Porque, olha, às vezes a gente fala assim, e alguém pode pensar assim, mas é isso tudo mesmo? Olha, eu garanto para você que é isso tudo e mais um pouco ainda. Ainda tem mais. Porque nós, irmãos, seres mortais, não conseguimos, irmãos, falar tudo da glória de Deus. Às vezes a gente tem uma visão, às vezes a gente tem um sonho, às vezes a gente tem uma manifestação, né, do poder de Deus, e a gente, assim, tenta até traduzir, sabe, o que a gente sente. Mas às vezes, irmãos, a gente não consegue, sabe? Porque aquilo que vem de Deus, irmãos, é tão grande, é tão poderoso. Sabe que você lê as experiências do apóstolo Paulo, você vê as experiências dos apóstolos, você vê a experiência de João, né? Que nós estamos com essa palavra aqui do mês, ó, novo céu e uma nova terra. Olha as experiências que o apóstolo João, irmãos, teve lá na ilha de Patmos, né? Preso, exilado. Eu dizia que ontem na pregação aqui no Polo de Guarulhos, irmãos, que a pessoa, ela pode estar passando por uma situação, mas o lugar, irmãos, aquilo que ela está passando não define, né? Não define quem ela é. Não vai dizer, é derrotado porque está preso, porque está nisso, porque está com uma dívida, porque está com o nome com restrição. Olha, por que não conseguiu isso ou aquilo? Não, irmãos. Aleluia, Jesus. Você é filho. Você é filha de Deus, herdeiro e co-herdeiro das promessas. A palavra diz em Romanos, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então, olha só, construindo sonhos. Os nossos sonhos, irmãos, precisam ser os sonhos de Deus. Se o que nós colocamos nos envelopes lá em janeiro, junto com o texto lá de José, né? Se nós, irmãos, investimos ali os nossos sonhos, e Deus estava presente nesses sonhos, você pode ter certeza que você vai viver um a um. Amém? Porque tudo é para a glória de Deus, né? Amém? Então, olha só, louvado seja o nome de Jesus. Estamos construindo o sonho e estamos nesse mês 7, com essa palavra aqui profética. Novo céu e uma nova terra. Amém? E o texto base, né, que nós estamos usando para esse jejum das primícias é Apocalipse 21, de 1 a 3. Aonde o apóstolo João, ele diz, olha, então vi um novo céu e uma nova terra,
O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E o mar sumiu. Ou seja, a loucura do mundo passou. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. E eu ouvi uma voz forte que vinha do trono. Irmãos, da onde vinha a voz? Do trono. A qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Amém, irmãos? Nós vamos reinar com Cristo Jesus na eternidade. Tem um lugar preparado, irmãos, para nós. Tem um louvor que diz assim, ó, porque pararam de falar do céu? Não, irmãos, nós não paramos de falar do céu. Pelo menos nós aqui, irmãos, nós não paramos de falar do céu. Tanto que nós estamos aqui nesse mês, nesse jejum, falando, né? Meu Deus do céu, da volta de Jesus. Falando do comportamento da noiva. Afirmando com propriedade da palavra que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, a profecia, a certeza da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, prontos para a nossa vida. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. E nós tivemos ontem cultos poderosos, irmãos, cultos poderosos, meu Deus do céu, que coisa linda e maravilhosa. Ontem, no 6º dia do jejum, nós tivemos um culto de Santa Ceia, irmãos. Aquele culto que é o culto mais importante do mês. Por quê? Porque a ceia, irmãos, é o ato profético. Porque a ceia é o mandamento, como disse o nosso pastor Marcos, né? A ceia, o batismo, o dízimo, tudo isso, irmãos, são os mandamentos do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra diz, você me ama mesmo? Você diz que me ama? Então, cumpra os meus mandamentos. Quem que ama a Deus? Quem cumpre os seus mandamentos, irmãos. Quem não cumpre os mandamentos não ama a Deus. Amém? Então, olha só, que coisa linda e maravilhosa foram os cultos que nós tivemos ontem, com a ceia do Senhor, participamos do banquete, né? Que coisa linda e maravilhosa. Tivemos uma palavra aqui, né? Ontem a palavra demorou um pouco, porque nós tivemos uma outra missão depois, né? Do culto. E algumas pessoas estavam conosco, o André também, né? André, presbítero André, que faz aqui pra gente o áudio, né? Então, mas tá aí, tá? Já tá aí. Também tem lá no YouTube, tá bom? O culto aqui de Guarulhos. A palavra tá em áudio, também você pode acompanhar, tá? O 6º dia de ontem. E lá em Bauru, né? O nosso querido pastor Marcos ministrou lá com os nossos pastores, né? O nosso povo abençoado ali em Bauru, glória a Deus. Ministrou também o 6º dia do jejum ontem, né? Ali também com a ceia do Senhor. Irmãos, uma visitação. O Senhor tem nos dado uma visitação tão poderosa, louvado seja Deus, uma unção tão grande, irmãos, um despertamento, ore calabassuri andalabás. Temos sentido, irmãos, assim, ó, hein? Assim nas nossas narinas, o cheiro, a presença do Senhor, louvado seja Deus, amém? Então acesse lá também ontem o Facebook, tá bom? Aonde teve ali, né, a live do culto direto lá do nosso polo de Bauru. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Também a pastora Rosinha, o retorno, né, com o pastor Frank. Um beijo, pastora Rosinha. Pastor Frank, meus amados queridos, né? Teve bolo ontem lá no Polo de Bauru, para também a diaconisa Mari, né? Os aniversariantes, que coisa boa, né, irmãos? Olha, irmãos, eu sempre falo algo. A honra que nós recebemos no ministério, ou seja, que nós recebemos na igreja, né? Nós não recebemos em lugar nenhum, irmãos. Você pode trabalhar numa grande empresa, você pode ter vários círculos, né, de amizades, mas olha a honra, por quê? Porque aquilo que vem da igreja vem do céu, o que vem da igreja vem do Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E é um privilégio, né, você ser honrado por aquilo que vem do céu. Se já é gostoso receber uma honra aqui das pessoas na terra, claro que sim, mas quando nós recebemos, irmãos, do céu,
Quando o céu fala assim, ó, vai lá e honra fulano, vai lá e faz pro ciclano, né? Porque é o meu filho, é a minha filha. Então, é algo maravilhoso de Deus. E eu posso afirmar, e eu sempre entendi isso. A honra do ministério eu não recebo em lugar nenhum. Louvado seja Deus, porque a melhor honra que pode ter é a que vem do alto, né? Porque é a sincera, é a verdadeira. Louvado seja o nome de Jesus. E também, irmãos, ontem nós tivemos, né, muitos testemunhos. Vocês lembram que eu falei aqui, né, que era para me dar os testemunhos já na semana, porque o Senhor falou para mim, filha, dá os testemunhos já, não segura nada não, não espera segunda-feira, porque eu vou fazer mais. E olha, irmãos, nós estamos só no começo do mês, tá? Hoje é só o dia 7. E olha os testemunhos que nós tivemos já, que eu já li na quinta-feira, né, passada, e já nos primeiros dias do jejum, no segundo dia do jejum, né? Já li ali um caminhão de testemunhos. E hoje, irmãos, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus! Eu vou viver a totalidade das promessas. O Deus de obras completas vai fazer fluir na hora certa. A bispa Nivalda vai contar o seu testemunho. Você vai contar o seu testemunho aí na sua igreja, que você faz parte, meu irmão, minha irmã. Esteja certo disso, amém? Em nome de Jesus, oh glória! Então, nós tivemos um caminhão de testemunhos, e eu vou ler aqui, irmãos, para vocês. Chegaram alguns testemunhos aqui também, tá? Pelo nosso canal online, né? Olha isso aqui, ó. O testemunho da nossa querida presbítera Karina, aqui do Polo de Guarulhos, a nossa intercessora, a nossa adoradora, né? Sem fronteiras, louvado seja Deus. A Karina, ela deu um testemunho que na gravidez da primeira filha dela, a Lívia, né? Ela teve uma retenção muito grande, uma falta de cálcio no organismo, né? Muitas mulheres, até a minha filha Marcinha, né, passou por isso, tem passado, aonde os dentes ficam enfraquecidos durante a gestação. E ela falou, bispo, eu comecei a perder dentes, era dores, né? Teve até um que doeu demais, que teve até que tirar. E aí ela necessitou de fazer os implantes, e como os irmãos sabem, né, fazer implantes às vezes é necessário, né, para repor aquele dente, mas é muito caro, irmãos. E ela falou, bispo, eu passei por vários processos, uma hora o dentista mudou de lugar, outra hora foi, a hora que eu consegui estava mais longe para me ir, né, e eu triste, né, porque a pessoa fica triste mesmo ali, com essa parte, porque o dente é a saúde, né, irmãos? Eu estou fazendo tratamento, vocês lembram que o Bispo Márcio fez, a pastora Marisa está fazendo, é uma coisa assim, bem complicada mesmo, né? Então, isso entristece mesmo, às vezes, a pessoa, né? E aí ela falou que o esposo dela, né, trabalha com mão de obra, conseguiu algo ali com um cliente também, né, que era da área da odontologia, e para a honra e glória do nome de Jesus, né, sexta-feira que passou, sexta-feira passada, né, antes do final de semana, ela terminou o último dente dela, né? Porque os dentistas falam, né? Ó, vamos colocar aqui o implante, mas se a prótese ali, né, não ficar totalmente certinha, irmãos, eu aqui, ó, teve prótese minha que foi 3 vezes, voltou e não dava certo também, eu sei como é que é isso. Mas ela falou, bispa, eu consegui concluir o meu tratamento, né, nas condições que a gente conseguiu, e eu consegui, e ela falou, detalhe, bispa, esse pedido estava no meu envelope, amém? Dos sonhos, lá de janeiro que nós construímos, que nós colocamos, né, no Construindo Sonhos, amém? Dá um glória a Deus aí, presbítera Karina, porque Deus começou a boa obra, Karina, ele é fiel e justo para completar, viu, querida? Parabéns aí para você viver já o seu sonho desse ano, né? Que é a sua parte da dentição aí. Louvado seja Deus. Irmãos, escuta esse testemunho aqui, ó. Bispa, eu já tenho testemunho a respeito de eu ter comprado um número da ação das cadeiras. Eu fiz a transferência ontem à noite, no dia 4, né? Ela mandou ontem, ó. E mais, a primícia que eu sempre faço durante o jejum. Eu aprendi com a senhora bispa. E desde a manhã de domingo, que foi ontem, uma pastora amiga minha mandou uma mensagem para que eu mandasse a minha chave do Pix
para ela me fazer uma transferência no valor além do que eu havia feito para a Missão Sem Fronteiras. É a manifestação de Deus, Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Isto é para quem acredita, Deus é fiel, a nossa querida, a nossa amada, a nossa preciosa pastora Elizabeth. Irmãos, a pastora Elizabeth, ela falou, bispa, eu não vou ficar de fora da ação. Todo mundo sabe, né? A pastora Elizabeth, ela ali está lutando com uma enfermidade, né? É uma cadeirante por conta dessa enfermidade. Nós estamos orando até que algo aconteça. Nós cremos na cura da pastora Elizabeth, né, pastorinha? Em nome de Jesus. Mas a pastora Elizabeth, olha, eu posso falar que não tem uma coisa que nós lançamos assim, né, na Missão Sem Fronteiras, que a pastora Elizabeth não participa. E ela falou, eu não vou ficar de fora, bispa. Ela comprou, né, um número da ação junto com a moça que trabalha com ela. As duas se dividiram, né, porque o valor é R$100. Nós vamos sortear um computador zerado, completo, né, teclado, mouse, a CPU, que é a alma do computador, né, é o cérebro do computador, e um monitor grande, novo, irmãos, louvado seja Deus. Então, nós fizemos essa ação, os irmãos sabem, né, para a compra das cadeiras, para algumas coisas que nós estamos ali dando andamento também no Polo de Bauru, e mais algumas outras ações que nós temos como missão, né? Temos algumas responsabilidades que o Senhor nos confiou, porque a gente não fica com o pão só para a gente, né? Porque o Pai é nosso e o pão é nosso, né? Louvado seja Deus. Então a pastorinha está dizendo aqui, ó, que veio uma pessoa e abençoou ela com valor e ela pôde, né, pagar o compromisso que ela fez, né? E ainda sobrou ali, ó. Ainda deu primícia, né, pastorinha Elizabeth? Deus abençoe, viu, querida? Deus abençoe. Ó, minha voz está querendo falhar aqui. Deus abençoe, viu? Louvado seja Deus, porque, irmãos, essa ação da cadeira é algo profético. Todo mundo, irmãos, que entrou nessa ação vai viver algo assim, ó. Escreve o que eu estou falando, tá? Você vai ser marcado por uma avalanche de testemunhos. Porque, irmãos, quando Davi chama o povo para construir, né? Quando Davi tem o desejo de construir o templo, aí depois o filho dele, Salomão, vai construir, irmãos, as coisas começam a chegar. O rei Irão fala assim, ó, eu mando a madeira. A rainha de Sabá fala, eu vou lá olhar, né? Essas maravilhas. O rei começou a receber coisa de tudo quanto era lado. Amém? A Bíblia fala no tempo de Ezequias dos montões e montões. O povo começou a trazer os montões para a igreja. O povo começou a falar, ó, eu tenho isso, ó, eu vou ajudar, eu vou comprar em 3, eu vou comprar em 2, eu vou comprar um, bispa, eu vou oferecer para o meu vizinho. E olha aí, porque, irmãos, essas cadeiras não vão enfeitar um prédio. Essas cadeiras vão receber vidas que vão ser salvas. Amém? Eu vou falar mais sobre isso aqui, ó. Louvado seja Deus. Eu acho que já deve... A ação tinha 4 números ontem à noite, porque uma palavra foi dada que em uma semana essa ação ia acabar. Domingo passado foi dada uma palavra que em uma semana essa ação ia acabar. E eu creio que hoje ela já acaba, com certeza, em nome de Jesus. Parabéns, pastora Elizabeth. Ó, tem testemunho da Josi. A Josi e o Danilo mudaram de casa. A Josi e o Danilo também têm primícia no altar, hein? A Josi e o Danilo também são dizimistas, ofertantes lá no Ministério ENEIP, né? Onde eles fazem parte, lá no Jaraguá. Lá no Jaraguá, né? Lá perto do Pico do Jaraguá, em São Paulo. A Josi e o Danilo mudaram para uma casa, eles tinham desejo de mudar há muitos anos e não conseguiam. E ela falou, bispo, a gente mudou e a gente ganhou. Ela falou, ó, fala para a pastora Sandra, né? Que testemunhou da cama, que eu também ganhei uma cama nova. Então, irmãos, Deus é Deus, irmãos. De uma cama e Deus é Deus de uma nova Jerusalém. Você está entendendo isso? Que o nosso Deus, ele é completo? Oh, glória a Deus, aleluia. Não falta, irmãos, nada falta. Porque Deus, ele mima a gente, né? O que o meu filhinho está precisando? O que a minha filhinha quer aí nessa terra, né? Deixa eu visitar eles. Ei, caramanás. Aleluia. Ó, testemunho da Mariane, minha filha Mariane, lá do Polo de Bauru. Eita, Bauru, sem fronteiras. A Mariane falou lá, né, que só de 7 vendedoras,
Só ela bateu a meta, eu contei o testemunho dela aqui, né? Mas ontem ela falou ali no microfone, louvado seja Deus. Também, a Mariane também trocou cama, trocou lençol, tá trocando um monte de coisa na casa dela, né? Que tá linda lá o apartamento dela, do Felipe. Louvado seja Deus, viu, Mariane? E Deus tem mais para fazer aí, viu? E tem salvação aí, ó, como na casa de Zaqueu. Oh, aleluia, eu creio. Testemunho também da nossa irmã Lucila, a nossa obreira, levita da casa do Senhor, lá em Bauru. A Lucila, ela até chorou, irmãos. A Lucila falou assim: olha, eu precisava pagar a prestação do carro no mês e não sei o que aconteceu ali, faltou o recurso, né, para pagar, para completar de pagar a parcela do carro. E ela falou: Senhor, me ajuda, pai, me ajuda a pagar essa parcela. Aí o esposo dela fez aniversário na semana, né? Junto com a Duda, né? A filha da nossa irmã Rose, que são parentes, né? Glória a Deus, são parentes. E aí o Éder chegou para a Lucília e falou assim: amor, não chora não. Porque o patrão falou que agora todo funcionário que fizer aniversário, ele vai pagar a primeira parcela do 13º. Irmãos, Deus adiantou a parcela do esposo a parcela do 13º do esposo da nossa irmã Lucila, para ela poder pagar certinho a prestação do carro. Parabéns, Lulu, louvado seja Deus. Parabéns para o seu esposo, viu? Aleluia, Jesus, que foi visitado aí por essa bênção através do patrão, né? Eita, Deus, olha, irmãos, Deus move até o coração dos patrões, hein? Nós estamos em julho, o 13º, a primeira parcela é em novembro. Mas olha aí, já tem gente recebendo o 13º. É sobre isso, minha gente. Eu vou viver a totalidade das promessas. Ó, testemunho do Ender e da Marcinha. O Ender, meu genro, Marcinha TT. O Ender testemunhou ali também ontem, né, no nosso polo de Bauru. Bauru também, irmão, choveu testemunho, né? É uma avalanche que nós vamos experimentar, hein? Eita glória! Olha só, o Ender deu testemunho que eles, né, acabaram trocando de carro, né? Inclusive o carro anterior deles foi vendido ontem à noite. Um casal lá, né, da feira de automóveis comprou o carro anterior do Ender, hein, Ender? Eita, Deus é lindo, né? Que aquele casal seja muito feliz com aquele carro, que aquele carro é ungido, né? Não é um carro comum, né, irmãos? Glória a Deus, tem uma unção, né? Até o nosso carro, as nossas coisas carregam a unção de Deus, né? Aleluia. Porque onde nós passamos, o lugar é abençoado, né? E aí o Wender falou: ó, a Marcinha queria um carro automático, tá? Os irmãos já sabem que, né, já tem esse testemunho que Deus deu um carro novo. Só que eles queriam já há alguns anos mudar de casa. A Marcinha falava: mãe, eu quero mudar de casa, eu quero sair dessa casa. Essa casa tá boa, é legal, mas eu quero ir para outro lugar. Eu quero, né, um quintal maior para TT, e isso e aquilo. E aí, né, colocaram ali no óleo, né? Porque falou, um trocou de carro, não dá para também encarar uma casa junto, né? Porque casa, todo mundo sabe que toda mudança gera gastos, né, irmãos? A gente sabe disso. Até o caminhão você tem que pagar. É assim que funciona, né? Até para você, às vezes, montar um móvel, às vezes a pessoa não consegue montar um móvel, né? Se bem que o Wender sabe montar, mas tem gente que tem que pagar, né, irmãos? É assim que funciona. Mudança, né? Tem bastante coisas. E aí, um amigo do Wender, há um tempo atrás, tinha oferecido uma casa para compra, para venda, né? E o Wender falou: olha, eu ainda não, para comprar, eu ainda não posso. Eu estou procurando uma casa para alugar. E o moço sumiu, não falou mais nada. Quando foi o mês passado, o moço chegou para o Wender e falou: Wender, eu quero alugar a casa para você. Aí o Wender falou: ah, então se é para alugar, eu alugo. Irmãos, eu estive lá, né, na última mês, há 3 semanas atrás, e a casa que eles mudaram é linda. Eles mudaram para uma casa com 2 banheiros, né? Então, quando a gente ia para lá, ficava aquela correria, né? Um banheiro só. São 2 banheiros. Como a Marcinha falou, as janelas, as portas, irmãos, é tudo de vidro, tudo de blindex. Piso ali, ó, na entrada, portão automático, né? Um quintal no fundo maravilhoso. Irmãos, no muro da Marcinha, né, tem um pé de maracujá. Você vê o fruto do maracujá ali penduradinho, bonitinho. Olha só que coisa linda, o detalhe de Deus, né? Deus deu até uma casa com pé de maracujá. Eles não contaram isso, eu que estou contando aqui o detalhe, né? Para os irmãos saberem a fidelidade de Deus, né, irmãos? Então, parabéns, Wendel e Marcinha, viu? E outra, nas condições que eles podiam, viu? O rapaz fez nas condições e o rapaz falou: vocês vão comprar essa casa. E vai mesmo, viu, Wendel e Marcinha?
em nome de Jesus. Ó, o pastor Marcos, você acha que parou por aí? Eu vou viver a totalidade das promessas. Irmãos, hoje é encerramento, hoje é avalanche de testemunhos. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Olha só, o pastor Marcos deu um testemunho, né? Falou, ó, deixa eu olhar o meu aplicativo ali desse banco, né? Eu falo para os irmãos, olha os aplicativos do banco. Tem aplicativo que deve estar até para sumir do seu celular que você não olha. Vai olhar. Vai olhar. Amém? E o pastor Marcos foi olhar um dos aplicativos do banco, né? E quando ele olhou, tinha um valor ali de restituição da Receita Federal, né? Do imposto de renda, que é direito nosso, né, pastor Marcos? E glória a Deus, pastor Marcos, pastora Jane estão se preparando, porque daqui uns dias, né? Vai ter o casamento do Paulo. Ele fala Paulão, eu falo Paulinho, né? O Paulinho é enorme, um moço alto, abençoado, servo de Deus, né? Mas a gente sempre chamou ele de Paulinho, eu sempre chamei ele de Paulinho. Para mim, ele é Paulinho a vida inteira. E o Paulinho vai se casar, né? Louvado seja Deus, nesse mês de julho, né? Daqui para algumas semanas. E a gente, ó, irmãos, pastor Marcos, se tem alguém que sabe que é custoso uma viagem, sou eu e o Bispo Márcio, viu? Porque quando eu somo aqui ao sem parar, quando a gente soma as gasolinas, meu Deus, né? São 4 horas de viagem, são 16 praças de pedágio para ir de Guarulhos para São Paulo, para Bauru. Bauru, Guarulhos, são 16 praças de pedágio, tá bom? Então, Deus providenciou essa restituição na hora certa, né? Para os servos de Deus poderem usufruir aí, né? Olha, também lá em Bauru, tivemos uma vida, né? Eu me emocionei tanto, irmãos. O seu Nestor é um senhorzinho que mora ali, né? Nas imediações do Polo de Bauru. E ali do lado da igreja tem uma casa de jogos, irmãos. E esse homem ia ali para jogar sempre. E ele começou a ir para a igreja ali, porque a igreja está ali do lado, ali, né, na 7 de setembro. E esse irmão começou a ir para a igreja, entregou a vida para Jesus. O pastor Marcos falou, né, que o diabo começou a vir, né, com alguns ataques contra a vida dele, mas ele está posicionado e ontem, né, ele foi ali oficializado ali, né, perante todos, né, irmãos, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Senhor, amém? Que Jesus é Jesus, aleluia, o nosso Salvador, aleluia, o nosso Mestre, né? O nosso Pai, o Espírito Santo, a Trindade Santa. Então eu falei para o Bispo Márcio, amor, será que Deus colocou a igreja ali só por causa do seu Nestor? Porque, irmãos, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Nesse mês que nós estamos falando aqui, né, sobre novo céu e nova terra, aqui em Guarulhos também a gente recebeu a irmã Débora. A irmã Débora é a mãe do Rafinha, que está aqui ao pedido dela, na Oração Sem Fronteiras, já há muito tempo já, né, para uma cirurgia de joelho que não saía. E ela trouxe para a gente ontem ali já parte do testemunho, né, que ela vai ser operada, irmãos. É uma vida também que está sendo ali evangelizada, estamos orando pela salvação dela, da família toda. Então, o seu Nestor, a Débora e tantas outras vidas que nós recebemos, né? E que nós ministramos, porque tem testemunho também aqui, ó, a pastora Sandra. A pastora Sandra falou, bispa, nós passamos, eu e o pastor Rui passamos sábado das 2h30 da tarde até as 10h30 da noite, evangelizando uma moça de uma outra religião. Uma moça que tinha coisas nos braços penduradas. Uma moça que tinha ali, né, todas as suas perspectivas, né, canceladas e anuladas. E o Bispo Márcio tem falado para nós, ore, evangelize. Nós também nesse mês temos falado, olha, tem uma vida que está afastada, vai atrás dessa pessoa. E a pastora Sandra, né, chegou uma visita lá longe para ela e ela foi. E ela falou, bispa, essa vida agora, né, já foi tirada todas as dúvidas, ela foi ministrada na palavra. A pastora Sandra contou o testemunho, né, dela, que a pastora Sandra passou por anos no candomblé, né, irmãos? E graças a Deus, em nome de Jesus, a pastora Sandra e o pastor Rui evangelizaram, assim como o seu Nestor em Bauru, né, essa vida aqui em São Paulo também. Olha o que Deus está fazendo, né? Tem testemunho aqui também do presbítero André. Irmãos, essa ação entre irmãos das cadeiras, das ações que nós estamos fazendo, né, nas nossas igrejas, no corpo de Cristo, né, irmãos? Olha, tem trazido tantos testemunhos. Eu falo assim, olha, se vocês soubessem
o que está acontecendo nos nossos bastidores, irmãos, eu tenho sido edificada. Porque eu falo para o Bispo Márcio, quando o projeto é de Deus, as coisas fluem e elas dão certo. Irmãos, nunca você vai ver eu vendendo nada para mim, porque eu não sei vender, irmãos. Eu nem gosto de vender nada. Já vendi coisa, já tive problema com venda, sabe? Mas quando é do Senhor, irmãos, quando é do Senhor, é diferente, né? Louvado seja Deus. Quando é do Senhor, quando o propósito, a gente falou, isso aqui é para a obra do Pai, né? E aí, ó, o presbítero André, ele comprou 2 números também pela fé. E o André tem um cliente lá que, às vezes ele pede serviço, às vezes não, né, André? E sabe aquela pessoa que aparece, igual a pastora Elizabeth, né? Ó, vou mandar um dinheiro para você, vou mandar um suprimento. E esse cliente apareceu, né? E mandou na conta da Fernanda um valor além dos 2 números. Olha o que Deus está fazendo. A Cíntia também. A Cíntia, que é a nossa diaconisa, que está cuidando da ação. Que o Bispo Márcio colocou ela para me ajudar, né? A cuidar da ação. E a Cíntia também falou, eu tinha o desejo de comprar um número, não para ganhar, não o foco do computador, bispa, mas eu queria ajudar, eu queria olhar para as cadeiras e saber que eu fiz parte dessa missão, né? Eu faço parte, as nossas camisetas está escrito, né? Eu faço parte dessa missão. Então eu faço mesmo, né? Porque está escrito na camiseta Sem Fronteiras, né? A gente fala aqui, ó, você faz parte dessa missão. Tem jejum mensal, tem oração pela sua vida. Irmãos, eu estou aqui, ó, há 36 minutos no dia de hoje, desse encerramento, só contando as maravilhas do Senhor, amém? E a Cíntia pegou um bolo para fazer, que ela falou que não é profissional, né? Mas teve um aniversário e a pessoa falou, Cíntia, eu quero do seu bolo. E ela disse que não sabia nem calcular o custo do bolo, mas ela não fez esses preços que o pessoal faz aí fora, né? Esses preços exorbitantes. Mas ela fez um preço justo e a pessoa até pagou ali, né, para ela até a mais, e ela pagou o número da ação dela. Então, irmãos, é sobre isso. Você coloca Deus nas coisas, Deus começa até a te dar além, né? Porque é assim que funciona. A pastora Marisa também. A pastora Marisa tinha uma outra parte, né, para receber ali da casa dos pais do pastor Valdir, que são falecidos, uma herança de família, os irmãos sabem, né, que herança de família dá trabalho. E faltava um dos sobrinhos saírem da casa para que o restante, né? O juiz falou: ó, quando o rapaz sair, vocês recebem o restante do valor, a família recebe, né? E graças a Deus o rapaz saiu do imóvel, desocupou, a pessoa que comprou o imóvel pagou o restante, e aí foi dividido entre os filhos, e o pastor Valdir e a Marisa receberam mais um pouquinho ali, né? Do que eles tinham, e a pastora Marisa fez um voto com Deus, né, que ela ia pagar o valor, né, de cadeiras ali. E aí ela comprou 8 números, hein, pastora Marisa? Pastora Marisa e o Valdir, pastor Valdir cumpriram o voto e compraram 8 números da ação da compra das cadeiras, né? Então, olha só o que Deus está fazendo, irmãos. Desejou para Deus, pronto, né? O milagre acontece. Pastora Marisa também está fazendo tratamento dos... Olha só, era sonho dela também colocar os implantes, né, pastora Marisa? Pastora Marisa, irmãos, vem testemunhar. Ela reformou todinha a área, né, da casa dela. Tá bonita a casa dela, do jeito que ela queria, né, pastorinha? Louvado seja Deus, o pastor Valdir está aqui, né, servo de Deus, orando, intercessor, né? Intercessor aqui há mais de 6 anos já. Louvado seja Deus, viu? Que bênção. Que mais de testemunho que eu tenho aqui, ó. Bom, irmãos, esses são os testemunhos. Se faltou alguém, eu tô lembrando da nossa querida diaconisa Márcia também, de Bauru. A Marcinha, né, a nossa diaconisa Márcia Carvalho, né? Tava com o celular ali dando pane, né, Márcia? Oh, meu Deus do céu. E ela, quando foi sábado, ela falou, bispa, agora eu estou com o celular novo. Eita, glória. Irmãos, porque a gente que grava, que faz as orações, né, que grava a palavra, né, que faz parte dos grupos, né, irmãos, que temos ministério, o celular, irmãos, para a gente é uma ferramenta que a gente não pode. Eu tenho 2 celulares, pra você ter uma noção, né? Porque eu falei pro bispo, eu vou ficar com 2 celulares, né? Porque um dia que der pânico um, eu tenho outro de reserva. Eu tô igual as virgens, viu, irmãos? Com a lamparina, né, cheia. Então, a Márcia, né, também viveu o testemunho do celular novo, né? Então, ó, se você tem um testemunho, talvez eu não li, talvez eu não vi, talvez eu pulei, me chama
e me dê o seu testemunho. Porque eu vou viver, nós vamos viver a totalidade das promessas. O Deus de obras completas vai fazer tudinho na hora certa, amém? E olha só, Deus está riscando, hein? Deus está riscando os envelopes. Ah, eu esqueci do pastor José Carlos, gente. O pastor José Carlos, conforme eu dei aqui parte do testemunho dele, né? Eu falei que ele contou o testemunho que o bispo Márcio profetizou que ele ia vender pastor José Carlos é corretor, né? Ele ia vender 2 apartamentos e ele vendeu 2. E ele falou, quase que eu vendo o terceiro. Bispo Márcio profetiza mais, né? Mais apartamentos, né? Aleluia, Jesus. E o pastor José Carlos falou, olha, não tá fácil, né? Vender apartamentos, vender imóveis, mas o servo de Deus, né, tem ali sido honrado, né, irmãos? Glórias a Deus por isso. E hoje, irmãos, nós chegamos, né? Nós chegamos aqui no encerramento. Olha quantos testemunhos. Você viu como Deus falou que era para dar os testemunhos que ia vir mais? E eu tenho certeza que daqui para o final do mês, daqui para o final do ano, vai ser uma avalanche de testemunhos para a honra e glória do Senhor. E hoje, nesse encerramento, debaixo dessa palavra, porque, irmãos, quando Deus dá a palavra do novo, desde o mês passado que Deus está falando, olha, eu estou fazendo coisa nova. Vocês estão desapercebidos? Onde vocês estão que vocês não estão vendo o meu agir? Olha, eu venho buscar meu povo. Enquanto eu não venho, eu cuido do meu povo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Cadê vocês? Acorda, levanta, sai dessa cama, desse buraco de problema, porque eu quero te marcar. Eu quero te marcar com o novo. Aleluia. Oh, glória a Deus, irmãos. Deus quer te marcar. Deus quer marcar tua casa. Deus quer marcar tua família. Deus quer marcar teu ministério, irmãos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, o bonito é ser simples, irmãos. Seja simples, para com essa coisa. Ai, quando eu tiver isso, eu faço isso. Ai, quando... Não. Para! Seja simples, irmãos. Seja simples. Seja simples. Sirva Jesus em tempo e fora de tempo. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a palavra do dia de hoje, o tema de hoje desse encerramento é: ao vencedor herdará estas coisas. Apocalipse capítulo 21, 7, onde nós falamos do caminho. Onde Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E quando nós vamos ao Pai, quando nós nos dirigimos a Deus, nós somos vencedores. Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor, irmãos, é aquele que não desistir. É aquele que na sua simplicidade das palavras, das coisas. Talvez não tenha o carro, mas tenha a perna para andar, para ir para a igreja, para ir orar. Talvez não tenha R$ 100 da ação, mas juntou com alguém. Talvez o dízimo da pessoa é R$ 10. Amém. Mas a Bíblia fala, ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. O vencedor que tem arregaçado as mangas e tem recebido a identidade de filho e tem vivido, irmãos, a plenitude de Deus nessa terra. E o vencedor, irmãos, aquele, primeiro lugar, o vencedor herdará essas coisas. O vencedor que está guardando, que guardou, né? Porque alguns já foram até para a glória, né? Alguns servos de Deus já foram chamados. Jesus já voltou para essa pessoa, irmãos. Olha só. O vencedor que guarda, que guardou os fundamentos. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Ore, canta lamanaias. Ai, irmãos, está forte aqui o mover do Senhor, viu? Porque só pelos testemunhos já, meu Deus, já encheu tudo, o copo. Já transbordou. O vencedor que guardou, que guarda os fundamentos. 1 Coríntios 13.
Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, olha o que o apóstolo Paulo diz, cada um veja como edifica. Porque como nós estamos edificando, irmãos, como nós temos edificado, de que jeito, de que forma, de que modo, é que vai definir a nossa vitória. É que vai definir se nós somos vencedores em Cristo Jesus ou não, porque a pessoa pode ser vencedor por si próprio. Isso vai ser bonito para a foto das redes sociais. Ser vencedor no seu fundamento próprio vai ser bonito para as postagens. Mas para o grande dia, não, irmãos. Porque a palavra é bem clara aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. As pessoas que ficam procurando, palavra de ontem, né? As pessoas que ficam, né, procurando coisinhas para servir a Deus. Coisinhas paliativas, subterfúgios, saidinhas, sabe? Ah, mas não dá para pôr isso. Ah, mas não dá para fazer aquilo. Não, olha aqui, ó, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. O qual é Jesus, irmãos. Jesus tem sido o fundamento da sua casa, então sua casa vai ser vitoriosa. Jesus tem sido o fundamento da sua empresa, do seu trabalho, então a sua vida profissional, o seu bom encontro, Jesus é o fundamento do seu bom encontro? Do seu relacionamento, dessa amizade? Olha o versículo 12 de 1 Coríntios 3:12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, ou seja, se alguém coloca o fundamento, né, coloca em cima do fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Então, o que você semeou é o que vai ser sua colheita. Às vezes a gente reclama das nossas colheitas, mas como você tem semeado? O que você tem colocado aí no fundamento? Olha aqui, ó. Pois o dia aqui está maiúsculo, porque é o dia do Senhor, a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Por isso que aqui a palavra está falando em Apocalipse. Ao vencedor herdará todas essas coisas. Se permanecer, ou seja, se aquilo que a pessoa edificou permaneceu. Olha lá a família, não morreu, a família não dissipou, então o fundamento foi bom. Veio o vento, a tempestade, o casamento não acabou. Por quê? Porque o fundamento é Cristo. Porque no dia bom, a pessoa estava nos pés do Senhor. Entra mês e sai mês, a pessoa jejua a primícia está no altar. Olha aqui, cobrindo a família. O versículo 15, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha aqui, ó, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, irmãos, tudo que tem o fundamento de Cristo, esse vai ser vencedor. Esse vai ser vitorioso. Amém? Eu falei no primeiro dia, lá na live de preparação, né, na véspera do jejum. Os pilares do servo de Deus é adoração, é palavra, porque palavra é vida. Sem palavra não tem fundamento. Não tem estrutura. Jejum, porque jejum é arma. Jejum também é adoração, porque você não jejua só por coisas, porque você quer coisa, mas o jejum te deixa mais sensível à presença de Deus. Te coloca mais participante, te coloca mais, né, com discernimento das coisas espirituais, das coisas que estão à volta. E a oração
Porque a oração, a palavra diz, muito pode em sua eficácia a súplica dos justos. Então, irmãos, o vencedor, ele vai precisar dos fundamentos, e o único fundamento, que é Cristo. E em segundo lugar, o vencedor que passa pelo processo da santificação. Amém? Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todo vencedor precisa passar pelo processo da santidade. Por que, Bispa Anivalda? Porque Deus não vai contra o caráter dele, irmãos. Irmãos, um dos atributos do caráter de Deus é santidade. Por isso que ele fala, sede santos, sede de ser, né? Como eu sou santo. Então nós precisamos percorrer, primeiro, o fundamento e o segundo, o caminho da santificação. Irmão, se não tiver santificação na oferta, Deus não recebe. Se não houver santificação na adoração, Deus não recebe. O pastor Valdir, ontem, no final do culto, ele falou para mim, bispa, nós vamos começar a viver um grande avivamento. Mas os pecados serão expostos. Olha o que o meu intercessor falou para mim. Nós vamos viver o avivamento, porque o Senhor começa a preparar a igreja, né, irmãos? A noiva, ela está sendo preparada para o grande dia. Mas, irmãos, o que é palha vai ser mostrado como palha. Mas o que é ouro vai ser mostrado se é ouro mesmo. Olha que coisa forte. E isso vai passar como? Pelo processo da santificação. E eu termino essa palavra aqui com o que Deus tem me falado. Todo mundo que estiver dentro da arca, com o fundamento único e correto, que é Jesus, a base de tudo. Ah, mas Jesus está em tudo? Tá. Ele é o fundamento. Eu vou pondo coisas aqui, ó. Eu vou levantando a torre, mas o fundamento é Cristo. Então, essa torre não vai desabar. Ah, mas tudo é Jesus na sua vida? Tudo é Jesus na minha vida. Eu não faço nada sem ele. Porque ele disse em João 15, sem mim, ó, vocês querem fazer, vocês façam. Mas sem mim, nada podeis fazer, hein? Essa torre vai cair. Se eu não estiver, se não for para minha glória, vai cair. E se não tiver santificação, ninguém vai me ver. É forte isso, hein? Então, irmãos, a igreja na terra, ela está dentro da arca como nos dias de Noé. O dilúvio foram vários dias, né? A água batendo ali no compartimento. Mas dentro da arca, irmãos, tinha tudo. Dentro da arca tinha tudo. Eu vou conjecturar aqui, tá? A mulher de Noé, as filhas iam fazer a janta. Ai, queremos colocar um coentro. Quem gosta de coentro? Quem gosta de páprica? Tinha tudo, irmãos, lá, tá? No modo de dizer, né, pastora Rosinha? Na arca tem imobiliária para você. Na arca tem clientes para você fechar. O que mandou edificar a arca, o construtor, foi Deus que mandou Noé levantar. E Deus tem falado para nós, levanta, coloca o povo, coloca a igreja. A cadeira não é qualquer cadeira, a cadeira é consagrada. Irmãos, eu fui com o Bispo Márcio comprar essa cadeira, eu sentei na cadeira. Eu fui olhar a cadeira, nós não compramos nada sem lá olhar, sem ver, sem orar, falar, Senhor, é isso mesmo. A gente não fecha um orçamento sem falar, Senhor, é esse mesmo, não deixa a gente ser enganado. É sobre isso, irmãos, que Deus está fazendo conosco. Nós vamos orar aqui hoje, nesse último dia do jejum. Ao vencedor, ele dará todas essas coisas. Você já é vencedor porque você serve a Deus. Você já é vencedor porque, olha, Bauru já é vencedor porque o seu Nestor chegou lá. Guarulhos já é vencedora. Porque nós estamos aqui, irmãos, vamos começar nas quartas-feiras. A partir dessa quarta, ó. Nós vamos começar na live aberta, você vai poder acompanhar aí no YouTube, tá bom? Nós vamos começar o estudo do Apocalipse, irmãos. Vamos falar da batalha do bem contra o mal. Vamos falar ali, ó, nos seus olhos tem chama de fogo. Vamos falar de milênio. Você vai poder ter ali, você vai poder acompanhar junto com a gente ali, ó, ao vivo. Toda quarta-feira desse mês. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos, irmãos, vamos juntos? Pai, em nome de Jesus, Senhor.
Obrigado, Pai, por mais esse jejum do mês de julho. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra. Eu quero te louvar, Senhor, porque tu tens sido o nosso fundamento, Pai. Aleluia. Não queremos outro, Senhor. Aleluia, Pai. Como disse o apóstolo Pedro, para quem? Para onde nós vamos? Se só tu tens palavras e caminhos de vida eterna, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse último dia. Muitos vão encerrar o jejum hoje. E nós que somos, Pai, as autoridades, temos mais jejuns durante o mês, específicos no nosso chamado, da nossa entrega. Toma para a tua honra e a tua glória, Jesus. Deus poderoso, obrigado pelo privilégio de sermos chamados para as primícias. Obrigado por cada testemunho. Obrigado por cada vida que nos ajudou nessa ação especial. É uma ação de propósito. Porque se eu olho o valor do recurso, eu não entendo o propósito. Mas se eu entendo o propósito, o recurso, o Senhor manda. Porque tudo que o Senhor protege, Ele manda o recurso. Por isso que não houve falta de nada dentro daquela arca durante os dias do dilúvio. E não vai haver falta de nada para a igreja, irmãos. Irmãos, a igreja, você é a igreja, não vai faltar nada para você. Por isso que eu te unjo aqui agora, nessa hérnia de disco. Eu unjo a tua coluna, eu unjo o teu rim. Eu unjo o menino Israel lá no Recife. Eu unjo o esposo da Elaine, o Márcio. Eu unjo o Senhor a irmã Sueli. Eu unjo o Senhor a Camila. Eu unjo o Senhor todos quanto a avó Olga. Eu unjo o Senhor todos quanto estão carregando uma enfermidade, Senhor, no corpo, na alma, no espírito. Senhor, os empresários que vieram conosco. Senhor, os profissionais, os que trabalham por conta, os que têm que bater meta. A Mariane falou, olha, começou o novo mês e eu já estou 20% do mês passado a mais. Recalamanaya, labassuri canta, labalaia, surianda, labas. Ao vencedor ele dará estas coisas, diz o Senhor. A igreja é vencedora, irmãos. A igreja é vencedora, a igreja não passará pelo roubo, pela violência. O Senhor guarda a nossa casa e a nossa família agora, em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, cura do câncer. Cura da enfermidade, cura da depressão, Senhor. Pai, eu te peço a tua filha que precisa de uma provisão, Senhor, no teu filho. Oh, Espírito Santo, que tem uma causa na justiça. As pessoas têm falado, bispa, põe meu nome. Põe meu nome, bispa, eu faço um voto com o Senhor, aleluia. Oh, Pai, essa pessoa que está de joelho. Tem uma pessoa de joelho e falando, é comigo. Você que está entregando um jejum aí especial, Deus é contigo. Você vai começar a viver o grande do Senhor no teu ministério, no teu espírito. Deus vai te revelar coisas grandes e ocultas. Oh, Remanaias, o carro está preparado, o carro ungido. Essa pessoa que está falando, precisa de um carro para trabalhar, Deus vai te dar. Por quê? O construtor, o fundamento é Cristo. Então o Senhor vai te dar a casa. O Senhor vai te dar a viagem das férias. O Senhor vai dar o tratamento do óleo dos dentes. O Senhor te dará a escola do teu filho, a faculdade. Eu creio, irmãos. Eu creio, esse nome que está com restrição. Até o final do ano, teu nome estará limpo para a glória de Deus. Senhor, eu oro pelas nações, pela Ásia. Eu tenho recebido tantas informações, Jesus. Abençoa o centro de recuperação, cada um deles. Essa noite o Senhor me deu um sonho de pessoas viciadas no crack, Senhor. Senhor, tem filhos aqui que são os nossos filhos que estão no crack, Jesus. Liberta, Jesus. Liberta, Senhor, como a palavra de sexta-feira. Liberta. Liberta, Jesus. Liberta os filhos.
Traz os filhos para a mesa, Senhor, aleluia. Tira eles das bolotas dos porcos, do fundamento errado, Jesus. Traz, Senhor, traz para o mover da tua glória, esse casamento, esse bom encontro. Eu creio, Jesus, eu creio, irmãos. Receba a sua bênção aí. Tome a sua água. Amém? Esse jejum é muito especial. Eu sou a Bispa Nivalda, eu oro por você. Eu vou contar o seu testemunho aqui. Deus está operando, irmãos. Tenha certeza disso, porque fiel é o que prometeu. Amém? Eu oro por você. Você ora por mim juntos. A gente vai morar no céu, tá bom? Um beijo, irmãos.